Baseado em uma história real, hoje você vai conhecer todos os dubladores do filme O Telefone Preto. É um filme de terror que sai daquela onda dos outros filmes que a gente é acostumado, que tem uma pegada sobrenatural, mas que também tem a ver, né? Eles tiraram de uma história verídica. Então você vai conhecer toda essa história aqui nesse vídeo, além de conhecer todos os dubladores desse filme maravilhoso. Vamos começar pela história do filme e conforme eu vou falando para vocês dubladores, eu posso ir contando também a história real, né, que inspirou eles fazerem esse filme. Em 1978, acontece vários sequestros, né, de adolescentes pela cidade de Denver. Isso acontece porque tem um serial killer que está indo atrás dessas crianças. Só que após vários sequestros, acontece que temos o protagonista desse filme, né, que ele é sequestrado também, é um garoto de 13 anos, e o nome dele é Finnen Swall. Aí quando o garoto é sequestrado, ele acorda no porão, onde há apenas uma cama e um telefone preto na parede. Só que esse telefone é como se ele tivesse desligado, sabe? Só que mesmo assim ele toca, e quando ele toca, pessoas que não estão ali, sabe, que já foram pro além, conversam com ele. E essa parte que é muito interessante, porque quem conversa com ele são as outras crianças, adolescentes que estiveram ali também e acabaram morrendo pelas mãos desse serial killer. Só que eles querem muito serem vingados, e é por isso, né, que acaba sendo esse menino o único que escuta eles. E por conta disso ele pega várias dicas, e essas dicas são muito importantes para ele poder bolar um plano e conseguir sair desse lugar. E conforme o filme vai passando, a gente vê a evolução do garoto para ele conseguir, né, sair dali. E também acontece que a sua irmã Gale, ela tem visões, né? E ela acaba vendo, né, onde o irmão dela tá e tudo mais até encontrar ele. Vendo, assim, a porta da casa de onde ele tava escondido e tudo. Então ela tem várias visões, assim. Esse filme tem muita coisa, assim, de espíritos, mediunidade e tudo. Só que tem uma coisa que acaba tirando do foco, né? Porque tem investigação da polícia e eles nem dão muita bola pra isso. É só essa parte mesmo dos espíritos e tudo. E eles não dão nada de enfoque pra polícia, simplesmente, né, ela chega lá e acabou. Eles não mostram investigação, não mostram nada. É só essa parte que ficou meio vazia no filme, mas em geral o filme é muito bom. E aí o filme é isso, basicamente, ele tentando fugir de lá com a ajuda dos espíritos, né, que já estiveram lá, e eles bolam várias armadilhas que uma hora dá certo, né? Então, quem fala com vocês é Scarlett e você está no mundo da dublagem. Bem-vindos ao mundo da dublagem. Agora, bora conhecer os dubladores desse filme. Começando pela dublagem da Donna, que foi feita pela Isadora Infante. Precisa de dupla? Aqueles caras são os babacas. Hoje cedo, tá todo mundo falando disso. E a sua irmã é muito legal, viu? Queria que eu e meu irmão fôssemos amigos assim. E quem dublou o Robin, o mexicano, gente, esse menino é muito forte. Quem dublou ele foi o Arthur Salerno. Se mexerem com o Finn de novo, vão mexer comigo. Vão? Caiam fora. Você vai ter que se defender qualquer dia desses. Tem tempo de passar lá em casa depois da aula? Quem dublou o Max foi Eduardo Bogert. Então as crianças moravam no mesmo bairro. Todas vão e voltam da escola andando. Foram sequestradas no caminho da escola. Exceto o Robin Arellano, sequestrado num sábado à tarde, indo no mercado comprar doce. Quem fez a dublagem do detetive Miller foi o Sérgio Stern. Ela está bem. Você sabe do que se trata? Sonho. Quem mais sabe sobre o sonho? E nós não divulgamos essas informações. Eu vou perguntar de novo. Quem dublou o detetive Wigger foi o Márcio Donde. Senhorita Blake, é verdade que você é amiga de Amy Yamada? O que falou pra Amy sobre o irmão dela, Bruce? E como foi o sonho? O que aconteceu no sonho? Quem dublou o Terrence, que é o pai bêbado deles, né, dos principais, foi o Alexandre Moreno. E sempre que a gente ouve a voz desse dublador, eu lembro, pessoal, que ele é o dublador oficial do ator Adam Sandler. Sabe, aquele que fez o filme Clique? É top, gente. Você não escuta coisas que não existem, você não vê coisas que não existem, essas coisas não existem! A sua mãe era uma mulher tão especial. Agora, quem dublou o Sequestrador, que inclusive esse ator fez um papel excelente. Ele fez assim um ar que dá pra gente ter medo dele mesmo. É um sequestrador, é uma pessoa misteriosa que a gente não sabe o que ele faz, quais os métodos dele, o que ele pensa. Ele passa medo mesmo da vítima e deixa a gente muito apreensivo durante o filme. E quem dublou ele foi o Hércules Franco. Aquilo que eu falei de quebrar o seu pescoço. Eu só tava com raiva, porque nada de ruim vai acontecer aqui.
Te dou minha palavra, palavra de escoteiro. E quem dublou a Gwen, que é a irmã, né, do principal, que tem aquelas visões que eu disse pra vocês. Quem dublou ela foi a Júlia Freitas. Bom, ele foi burro de puxar briga com o Robin Arellano. É o garoto mais forte da escola desde que o Vance Hopper do pinball foi sequestrado. Todo mundo chama ele de Vance do pinball. Agora, quem dublou o principal do filme... Já deixei aquele likezão pra você saber, ó. Se você ainda não deixou o like no começo do vídeo, hein? Tô de olho, deixa o likezão e inscreva-se no canal se você ainda não foi inscrito, que a gente posta vídeo toda semana pra vocês. Então, quem dublou o principal, o Finney, foi o Enzo Dunnemer. A polícia tá vindo? Eu juro que não conto nada se me soltar antes de chegar. Se tentar encostar em mim, eu vou arranhar sua cara. E quem vier te visitar vai perguntar o que foi. E esses foram todos os dubladores do filme O Telefone Preto. Deixe nos comentários o que você achou da dublagem. Pra mim, a dublagem está perfeita, combinou com todos os personagens. E o filme também é muito bom. Se você ainda não assistiu, assistam. E agora eu vou fazer um resumo pra vocês, tá bom? Pra contar a história verdadeira que inspirou esse filme. Porque, infelizmente, né, tem uma história verdadeira por trás disso, que tem a ver com um pouco do sobrenatural, do que contaram, pra quem acredita e tudo. Mas a história é um pouco diferente, mas adaptaram pro filme. Então, é basicamente assim. Acontecia que também tinha um sequestrador numa cidade, e ele foi raptar essa criança. Mas ele era muito mais novo, era uma criancinha mesmo. Lá por volta dos 4 ou 5 anos, por aí, ele era muito novinho. Só que ele tava vindo da escola pra casa sozinho. Normalmente, quando é uma cidade no interior, assim, nos Estados Unidos e tudo, as crianças vêm sozinho da escola pra casa, porque é seguro, né? É suposto seja, né, gente? Seguro. Só que acontece que esse caso, que ele tá vindo pra casa e como uma criança é super inocente, ele deu de cara com um cara de uma van. Então ele parou essa criança e disse que era de uma igreja e perguntou se a mãe dele tinha alguma coisa para oferecer para a igreja. Ele disse que sim. E aí ele falou, olha, então eu te levo para casa, a gente fala que eu sou a mãe e tudo. E ele, tá bom, eu aceito. Entrou dentro da van com ele. E aí realmente ele foi para perto da casa do garoto, disse para ele esperar lá dentro do carro e fingiu que foi conversar com a mãe dele. E ele voltou dizendo que a mãe dele não queria mais ele, que ele ia ficar com ele agora, que agora ele ia ser o pai dele, que os pais dele não queriam mais saber dele. E ele acreditou, ficou muito triste achando que os pais dele não queriam ele mais e tudo. E aí acabou que levou essa criança pra outra cidade. E aí nessa outra cidade tinha uma casa e no quarto dele tinha um telefone preto. Só que ele não tava ligado, né? Tava tipo cortado o fio, então não funcionava. Mas aquele telefone preto tava lá como se fosse um enfeite, sabe? Mas tava ali. E aí acabou que o sequestrador, né? Tava tratando, entre aspas, ele como se fosse um filho. Trocou ele de nome, colocou ele numa escola. E aí ele dava comida pra ele, parecido com o cara que fazia no filme, tá? Era uma bebida e uma comida, só que a bebida tava com uma substância que fazia a criança dormir. Isso pra ele poder abusar da criança. Então ele fazia isso todos os dias com ele, tá? Então ele acabou se acostumando, assim, vamos dizer, se acostumando com isso, né? Porque era a vida dele e ele achava que os pais não queriam ele, então ele acabou aceitando essa vida pra ele. E depois de passado muito tempo, ele cresceu e ficou um rapazinho e tudo. E claro, né? Começa a fazer algumas artes e tudo. Ele era bem reprimido, bem quietinho na dele. Só que começou que o sequestrador dele começou a espancar ele. Além dos abusos, batia muito nele. E aí teve um dia que o telefone tocou. O telefone preto. Ele não estava ligado a nada, mas o telefone tocou. E ele achou muito estranho aquilo, achou que ele estava alucinando e ele não chegou perto do telefone. E ele pensou em contar pro sequestrador dele, só que ele achou melhor não, com medo de apanhar por estar mentindo, esse tipo de coisa. Só que teve em outra ocasião, quando eles mudaram de casa, eles saíram da cidade, foi pra outra e sempre esse telefone preto tava ali. E teve um dia que esse telefone tocou e ele decidiu atender. Mesmo não estando ligado a nada, ele decidiu atender. Ele ouviu uma voz de uma criança muito mais jovem falando pra ele, Steven, você tem que fugir daí. E ele se perguntou, quem é Steven? Só que como já tinha passado muitos anos, ele não lembrava que o nome dele verdadeiro era Steven. E ele ficou pensando naquilo e achou estranho e pensou, como que eu atendi um telefone se ele não tá ligado e tudo? E ele não podia contar isso pra ninguém. E aí passou muitos anos, ele já tinha lá pros 14 anos. O sequestrador dele não tava muito interessado nele porque ele gostava de criancinhas, né? E por conta disso ele usou ele pra poder atrair outras crianças, pra poder sequestrar outras crianças, entende? Mais novas. Só que ele sempre fazia tudo errado pra que ele não conseguisse, né, com êxito, porque ele sabia o que ele tava sofrendo ali dentro, ele não queria outra criança sofrendo o mesmo que ele. Acabou que o cara sozinho conseguiu raptar outra
outra criança, bem novinha também, uns 5 anos de idade. E aí ele ficou muito triste com isso. Só que uma noite, ele junto com essa outra criança sequestrada, o telefone toca novamente. Ele corre, atende esse telefone. E aí, uma voz do outro lado novamente fala: agora é hora de vocês fugirem. Pega a criança e foge. E foi quando ele aproveitou pra fugir do cativeiro que ele estava, né? Porque o sequestrador nessa hora, ele tava fazendo trabalhos noturnos. Então era a hora perfeita pra eles fugirem. E aí ele encontrou uma delegacia mais próxima, fugiu junto, disse qual o nome da criança e ele falou: eu acho que meu nome é Steven. Contou tudo que estava acontecendo e acabou que ele conseguiu, né, voltar pra família dele. Só que por conta de todos os problemas que ele passou, ele não estava se adaptando à própria família dele. Ele começou a beber, a fazer algumas coisas erradas e acabou que os pais dele, né, expulsou ele de casa. Depois de tudo que ele passou, é uma coisa complicada, mas expulsou ele de casa e ele se casou com uma menina de 17 anos. Teve 2 filhos com ela. E enquanto ele trabalhava, ele foi voltar pra casa, sofreu um acidente de moto e infelizmente faleceu. Essa foi a história dele. Ele sofreu tudo isso na vida, morreu novo, mas é uma história de verdade que inspirou esse filme do Telefone Preto. Se o telefone tocou ou não, só Deus sabe, né? Mas é uma coisa que sinceramente eu acredito que possa acontecer e que ajudou ele a escapar, tanto no filme quanto na história real. Eu espero que vocês tenham gostado também de saber a história real que inspirou esse filme. E é isso, pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, que é a base de tudo, e tchau! Se você estiver gostando desse vídeo, curte aí o vídeo pra gente saber que você quer que a gente faça mais. E é claro, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!